Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 15. Texto muito conhecido, mas certamente o Senhor continuará falando aos nossos corações em nome de Jesus. Capítulo 15, versículos de 1 a 3, e em seguida, versículo 11 até o versículo 32. A leitura é um pouco longa, para que nós tenhamos uma compreensão melhor do que o Senhor quer falar ao nosso coração. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, versículo 11: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo, o pai instava com ele. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado.
Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Podem sentar, queridos. Glória a Jesus. Como falei, é um texto muito conhecido, mas tem lições extraordinárias para a nossa vida. Esse texto fala tanto àqueles que estão distantes do Pai, da casa do Pai, fala com aqueles que estão, talvez, perdidos dentro da casa do Pai, e fala com aqueles que estão em comunhão com o Pai. Esse texto, por que eu fiz questão de ler os 3 primeiros versículos do capítulo 15? Porque essa parábola, não apenas essa, não é? Esse texto fala sobre, esse capítulo sobre 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola das 100 ovelhas, ou do bom pastor, e a parábola do filho pródigo. Foi uma resposta que o Senhor Jesus deu aos publicanos, que eram homens que, fariseus, porque criticavam Jesus por ele estar com pecadores. Porque quando Jesus estava em um local, normalmente a multidão afluía até ele. E nessa ocasião havia publicanos, haviam pecadores, e os fariseus, que eram aqueles que se achavam corretos, eram aqueles que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, eles começam a criticar a Jesus porque eles se achavam melhores, porque eles se achavam dignos, se achavam servos fiel e desprezavam os demais, desvalorizavam aqueles que para eles eram pecadores. E Jesus responde para eles através dessas 3 parábolas, e nós queremos falar exclusivamente nesse momento dessa parábola do filho pródigo. E o que quer dizer pródigo? A gente normalmente atribui, diz assim, não, pródigo é porque voltou. Na verdade, a palavra pródigo é gastador, esbanjador, é aquele que desperdiça, desperdiçador. E por que o texto diz filho pródigo? Porque realmente foi esse filho que pega tudo que o pai lhe dera, a sua parte da herança, e vai embora. Esse texto fala exatamente sobre isso. O pai tinha 2 filhos. O mais moço é uma história que a igreja conhece, então a gente vai ser um pouco mais rápido. O mais moço deles diz: pai, eu quero parte da minha herança. Eu quero parte daquilo que eu tenho direito. E eu gostaria, irmãos, desde já, de já meditarmos em lições a respeito disso. Aquele jovem chega num momento em que ele diz: eu tenho direito, eu quero ir embora. Aquele jovem mostra uma insatisfação, ele estava insatisfeito ali na casa do pai. Mesmo tendo tudo, mesmo tendo um bom tratamento, mesmo tendo o amor do pai, mesmo tendo todas as bênçãos que ele poderia ter na casa do pai, mas ele se demonstra nesse momento insatisfeito, porque ele queria descobrir coisas novas, porque ele queria ter experiências fora da casa do pai. E eu queria justamente que você refletisse comigo. Será que isso aconteceu de uma hora para outra? Será que aquele jovem de repente acordou um belo dia e disse: eu decido pedir ao meu pai tudo que eu tenho direito e vou embora?
Será que foi de uma hora para outra que ele demonstrou, que ele sentiu essa insatisfação no seu coração? Certamente que não. É de forma gradativa, é de forma contínua, gradativamente, a insatisfação vai tomando conta até chegar ao ponto de se tomar uma decisão que vai trazer prejuízo para a sua vida. E por que eu quero que você medite comigo e reflita a respeito disso? Porque muitas vezes, muitas pessoas saem da casa do Senhor. Muitas pessoas vão embora. Muitas pessoas se desviam da casa do Pai. Se desviam do Evangelho, do caminho que o Senhor o colocou. E isso não começa de uma hora para outra. Isso começa com um desejo aos poucos de não vir à igreja, começa com aquela falta de vontade de orar, já não se tem mais desejo de ler a Bíblia, e gradativamente vai aumentando, e começa a se chatear com algumas coisas que de repente ouvem, e começam agora a já não querer estar na casa de Deus, começam a não ter mais alegria dentro da casa do Senhor. E isso vai aumentando de forma contínua, e começa a experimentar algo lá fora, e começa a ouvir coisas da parte de pessoas que o inimigo muitas vezes usa só para tirá-lo da presença de Deus. Porque os irmãos não se enganem, há pessoas que são usadas pelo adversário para lhe tirar da presença do Senhor, tentando mostrar que não vale a pena, tentando mostrar que isso é coisa de velho, tentando mostrar que isso é uma coisa ultrapassada, que isso não é liberdade, é escravidão. Você ter que dar satisfação a alguém, você ter que seguir uma determinada regra, você ter que não fazer aquilo que você deseja fazer, e começa a conversinha, e começam as coisinhas na mente da pessoa, e a pessoa vai aos poucos se distanciando da presença do Senhor. Mas nessa noite o Senhor fala ao meu coração, fala ao seu coração: vale a pena estar na casa do Pai. Mesmo que haja problemas, mesmo que haja dificuldades, mesmo que hajam, irmãos, lutas, mas vale a pena estar na casa do Pai. Porque fora da casa do Pai, só há ilusão. Fora da casa do Pai, só há tristeza. Fora da casa do Pai, nós não vemos algo que é real. A alegria fora da casa do Pai é uma ficção, é uma ilusão. Mas na casa do Pai, por mais difícil que seja, nós temos a bênção do Senhor na nossa vida. E esse jovem pede ao pai a sua parte da herança, e o pai, certamente o texto não diz, até porque isso é uma parábola, eram histórias que o Senhor contavam de situações naturais, corriqueiras, mas de fácil compreensão. Porque todos ali entendiam o que era uma família, o que era pai, o que era filho. E Jesus, havia parábolas que ele complicava um pouquinho. Porque quando ele não queria realmente que aqueles que o cercavam, apenas os seus discípulos, soubessem. Então, às vezes, ele falava de forma que não era compreendido. Mas em muitas ocasiões, como essa, ele usava parábolas simples, para que todos tivessem uma fácil compreensão. E certamente, irmãos, eu imagino que o pai, ele não queria que o filho fosse. Porque o desejo do pai é que o filho esteja sempre na sua presença. Lembrando que é uma parábola. E o desejo do Pai, o desejo de Deus, esse Pai representa Deus. O desejo de Deus é que você, que eu, que nós estejamos sempre na sua casa. Estejamos sempre na sua presença. E aquele filho diz: pai, eu quero o que eu tenho direito, porque eu quero ir embora. Eu quero viver novas experiências. Irmãos,
E a grande maioria, aliás, 100% daqueles que saem da casa do Pai, saem debaixo da proteção do Pai, aqueles que saem da presença do Pai, do amor do Pai, do aconchego do Pai, do cuidado do Pai, 100% dos que vão embora da casa do Pai quebram a cara. Ir é muito fácil, mas o caminho de volta é doloroso. O retorno é difícil. Quem não conhece, quem dentre nós não conhece alguém que já foi bênção na casa do Pai? E hoje se encontra distante, aprisionado, e muitas vezes diz, eu quero voltar e não consigo. E às vezes alguém acha que é brincadeira. É nada, ele não volta porque não quer. É não. É porque realmente o caminho de volta é um caminho difícil. Não sei se entre nós tem alguém que já traçou esse caminho. Se tem, você vai concordar comigo. O caminho de volta é muito difícil. Por isso, não saia da casa do Pai. Permaneça na casa do Pai. Sofra o que você tiver que sofrer, mas não saia da presença dEle, porque lá fora o que lhe espera é terrível. Eu quero falar com os jovens, adolescentes, chegando à fase adulta. Cuidado! Claro que essa palavra serve para todos nós, mas o jovem tem menos experiência. Às vezes está na igreja desde pequenininho, mas eu falo experiência de vida, maturidade. Então cuidado com as conversinhas, cuidado com os convites, cuidado com o desejo que muitas vezes brota, porque todo mundo aqui já foi adolescente e muitas vezes a gente tem desejos de conhecer determinadas coisas, mas vocês estão na presença de Deus. Orem, busquem ao Senhor, leiam uma palavra, peçam conselho a alguém que tenha experiência para lhes dar, mas não saiam da presença de Deus. Não experimentem coisas lá fora que alguém lhe oferecer, porque é um perigo e você pode ir e para voltar é difícil. Então tenha cuidado. Tenham cuidado, nós estamos vivendo dias difíceis, mas mesmo assim, mesmo nos dias que estamos vivendo, o pastor José estava falando agora há pouco, o amor esfriando, os homens sendo egoístas, cada um querendo buscar o melhor só para si e esquecendo do próximo. Mas mesmo nesta fase que nós estamos vivendo, ainda existe pessoas que buscam ao Senhor. Você pode ser um jovem de Deus, você pode ser uma jovem de Deus, abençoado, abençoada, um instrumento do Senhor, mesmo no caos em que nós estamos vivendo atualmente. Se você buscar ao Senhor, se você ler a palavra, se você amar a palavra, você vai ser um jovem abençoado, vai ser uma jovem abençoada. E o Senhor, aquele pai, permite que o filho vá, que o filho parta. O interessante, irmãos, que às vezes passa desapercebido, é que o texto diz, deixa eu encontrar aqui o versículo exato, o versículo 12. O pai não dá a herança apenas ao filho mais moço, que foi aquele que estava insatisfeito, que pediu a herança. Ele diz, não, já que eu vou dar para o mais novo, vou repartir logo a parte do mais velho também. Então, por causa do mais moço, o mais velho também recebe a sua parte. Mas
Ele pega, a Bíblia diz que em poucos dias ele vai embora. Ele vai viver uma aventura. Ele vai para uma terra distante. Ele não fica ali na região em que ele morava, em que ele podia ter contato com o seu pai, com alguém que o conhecia, porque ele queria realmente liberdade. Às vezes alguém acha que a igreja não é tão severa e quer liberdade. Cuidado, é muito perigoso. E ele vai para uma terra distante e a palavra diz que ele começa a gastar tudo o que tinha. Com meretrizes, com farras, com bebidas, com tudo que ele achava que era direito dele. Ele começa a gastar. A Bíblia usa um termo, gastando dissolutamente. Ou seja, com coisas supérfluas. Gastando com coisas que não tinham importância. Gastando, torrando mesmo, esbanjando a herança que recebera do seu pai. Eu não quis nem falar no início, né, que ele estava, entre linhas, né, ele estava desejando a morte do pai. Porque na época, para ter a herança, o pai tinha que morrer. Mas essa parte os irmãos já sabem. Então ele vai e ele gasta tudo. É outra coisa, irmãos, que lá fora acontece, distante da casa do pai acontece. Aqui, nós nos valorizamos. Há dificuldades? Sim, porque a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A gente, às vezes, quando se converte, até pensa, né? Ah, eu agora me converti, vai ser uma bênção, vou viver, vai ser paz completa, não vou ter problema nenhum, vai ser... Nós somos pessoas de origens diferentes, de famílias diferentes, de pensamentos diferentes. Viemos de lugares diferentes, crenças diferentes. E aí nos reunimos, o Senhor vai salvando e nos coloca todos no mesmo lugar. Como é que vai ter uma harmonia completa, 100%? Quem tem uma família perfeita aqui, levanta a mão. Nós podemos ter famílias felizes, famílias abençoadas, perfeitas? Não. O pai serve ao Senhor, a mulher serve ao Senhor, os filhos servem ao Senhor, mas não é perfeita. Porque a família perfeita é a família que vai estar reunida lá na glória. Aí sim é perfeição total. Mas enquanto aqui estivermos, há dificuldades. Mas as pessoas pensam que na igreja não tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas nos valorizamos. Quando erramos com alguém, pelo menos deve ser assim: pedimos perdão, nos reconciliamos e daqui a pouco estamos fazendo a festa, estamos na bênção, glorificando ao Senhor juntos, louvando ao Senhor juntos, nos valorizamos. Mas lá no mundo não. As pessoas valem o que tem. Aqui na casa do Pai, na casa do Senhor, pode entrar de sandalinha havaiana e pode entrar com a melhor veste. São iguais. Tem o mesmo valor. Lá fora não. As pessoas valem o que têm. Essa é a mentalidade do mundo. Enquanto esse jovem tinha dinheiro para gastar, para esbanjar, ele tinha companhia. Quando acabou o dinheiro,
acabaram os amigos, acabaram as companhias, e ele se viu sozinho, sem ter nada, e ele foi cuidar de porcos. Esse é um dos motivos pelos quais o Senhor falou essa parábola justamente para os fariseus, porque porco era um animal imundo. Então Jesus estava mostrando para eles que, na visão do Senhor, todas as pessoas têm valor. Amém? Todas as pessoas têm valor. Todos aqueles que Ele criou, Ele valoriza. Às vezes a própria pessoa é que não se dá valor. Ah, eu não sirvo para nada. Eu não sou ninguém. Aquela crise existencial. De onde vim? Para onde vou? Você tem valor. Você é servo do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então pare com isso. Eu não sou ninguém. Não, você é servo do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus que criou os céus e terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você é importante. Quem não tem valor é Satanás. Você não. Foi pago por tua vida um sangue precioso no Calvário. E ele vai cuidar de porcos. E ele tem desejo de comer as bolotas dos porcos. Outro texto, outra tradução diz as alfarrobas, que era um tipo de plantação que tinha umas vagens e se colocava para os porcos comerem. A Bíblia não diz que ele comeu, mas ele desejou. Irmãos, pensa comigo. E ele mesmo refletiu. Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão em abundância. E eu aqui padeço de fome. Ele começa a refletir. E ele diz: eu vou voltar para a casa do Pai. Mas veja, queridos, tudo que ele enfrentou, alguém que tinha tudo, está agora cuidando de animais, e para o judeu é animal imundo. Era uma humilhação para ele. Abro outro parênteses nessa mensagem para dizer que é justamente humilhar o homem que Satanás quer. E como é triste, irmãos, você ver alguém que servia ao Senhor em situações terríveis. Às vezes envolvido nas drogas, envolvido em bandidagem, envolvidos em tantas coisas. Alguém que um dia você já viu louvar a Deus. Alguém que um dia pode ter sido um exemplo para você. Eu mesmo dói no coração quando eu vejo alguém assim. E o desejo do diabo é exatamente esse. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o diabo deseja exatamente destruir a imagem e semelhança do Senhor. Por isso digo para você mais uma vez. Porque eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque Deus está colocando em meu coração. Ele conhece você. Ele conhece a mim. Ele sabe o que está no nosso coração. Então, irmãos, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor.
Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo muitas vezes inútil dentro da igreja, você está se sentindo um nada, mas nessa noite se prostre diante do Deus Todo-Poderoso, peça a Ele misericórdia, peça a Ele a sua graça, peça a Ele que fortaleça a sua vida, mas permaneça na presença dEle. E ele diz, eu vou voltar. E quando chegar lá, eu vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E assim ele faz. O que eu acho extraordinário nesse texto, irmãos, e Deus é assim, é que o filho volta. E a palavra diz que ele vinha pertinho, foi? Ele vinha longe. E o pai o avistou. Por quê? Foi por acaso? E o pai de repente botou a cara na janela e de repente viu o filho? Eu creio que não. Eu creio que o pai ansiava, desejava a volta do filho. O pai sentia a falta do filho. O pai desejava que o filho retornasse. Por isso, todos os dias ele estava de olho. Todos os dias ele estava olhando para o caminho e na esperança, o meu filho vai voltar. E ele vinha ao longe. O pai nem esperou que ele se aproximasse. A Bíblia diz que ele correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. O pai deseja que nós estejamos em comunhão com Ele. Se há alguém aqui distante, o Pai deseja que você volte. O Pai deseja ter comunhão, que você tenha comunhão com Ele. O Pai te recebe de volta, o Pai te restaura. Esse Deus que servimos é um Deus de amor, é o Deus que restaura nossas vidas. E Ele foi, o abraçou, o beijou e disse, olha, prepara, veste a melhor roupa, coloca um anel no seu dedo, pega a melhor sandália, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz que começaram a alegrar-se. Todas as vezes que alguém se reconcilia com o Senhor, todas as vezes que alguém vem ao Senhor, a festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que um pecador se arrepende, a festa lá na glória, a festa na terra, a festa aqui na igreja, a festa em qualquer lugar onde alguém estiver se convertendo agora, mas no céu a festa é muito maior, porque alguém saiu das garras de Satanás e veio para os braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o filho mais velho, quando chega que ouve aquele barulho, ele pergunta a um dos servos, o que está acontecendo aí? Ah, foi teu irmão que voltou. E o teu pai mandou matar um novilho cevado, que era o melhor novilho, era preparado para ocasiões especiais. Vai cevando. Não tem gente que ainda hoje tem esse hábito, né? Principalmente o pessoal do interior, né? Vai ali criando aquele animalzinho, né? Vai cevando ele, vai cuidando, para aquela festa, o bichinho vai morrer. O pai manda matar o melhor novilho, o novilho cevado, para fazer a festa. Teu pai mandou matar o novilho cevado, mandou vestir a melhor roupa, colocou um anel no dedo, e está fazendo festa. E o filho mais velho fica enraivecido. Veja que ele diz, esse teu filho. Aqui, irmão, tem mensagem para a gente também. Às vezes alguém vai
Alguém até que, de repente, foi ferido por alguém, mas também feriu alguém e vai embora. E quando essa pessoa volta, às vezes alguém olha ele meio atravessado. Não esqueça, ele é teu irmão. É tua irmã. É filha do teu pai. E do jeito que o pai o ama, do jeito que o pai o recebe, é desejo do pai que o filho, que os irmãos também o recebam da melhor maneira possível. E o pai diz assim, olha, eu sempre estive contigo. O filho mais velho diz, eu sempre estive contigo, eu nunca te deixei, sempre estava aqui, trabalhando, do teu lado, enfim. Mas esse teu filho foi embora. Para mim, que sempre estive aqui, tu nunca me desse um novilho para eu matar, para fazer uma festa com meus amigos. Mas esse teu filho aí foi embora, gastou tudo que tinha, agora volta e tu recebe com festa. E o pai diz para ele, esse teu irmão. Veja os detalhes, irmãos. Ele não diz assim, esse meu filho. Ele faz questão de dizer, ele é teu irmão. Pode ser, irmãos, quem for. Veio ao Senhor, recebeu Jesus como Salvador, aliás, foi recebido por Cristo, está na igreja, faz parte do rebanho, é teu irmão. Não importa por qual motivo ele foi, não importa por que ele foi embora, não importa se ele causou feridas em alguém, mas se ele foi e agora voltou reconciliado, o Senhor o ama, ele é teu irmão. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir e vou louvar a Deus daqui a pouco. Eu deixei para cantar no final. Esse Pai de amor está aqui hoje. Ele restaura os que não foram embora, mas estão feridos, estão fragilizados, estão ao ponto de deixarem a casa do Pai. Ele restaura você hoje. E ele diz para você, filho, filha, não sai da minha presença. Porque fora da minha presença é sofrimento. Não sai da minha presença. Não vais querer experimentar experiências lá fora. É melhor estar na casa do Pai, na presença dEle. Louvado seja Deus. Ele restaura os que estão feridos, fragilizados, fracos espiritualmente, sem nenhuma força. Mas a palavra diz que Ele faz forte ao cansado. E multiplica a força ao que não tem nenhuma força. Como é que é multiplicar a força do que não tem nenhuma força? Só Deus, isso é um milagre, Ele faz. Você chegou fraco, você chegou querendo desistir, o Senhor hoje fortalece e renova a tua vida. Ele é amor, Ele é o Deus de amor. E Ele restaura aquele que partiu. Mas se Ele te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer que haja reconciliação. Ele te ama. Você pode estar aos pedaços, como aquele jovem voltou. Aos pedaços. Mas o Pai o ama tanto e restaurou e o recebeu com festa. O Senhor te ama. Não importa como está a tua vida hoje. Não importa o que você experimentou lá fora.
Não importa quanto tempo você esteve distante, Ele te ama e Ele restaura você. Basta você abrir o seu coração e Ele vai restaurá-lo. Ele quer fortalecer tua vida hoje. Como Ele abraçou o Filho. O Pai representa Deus. Ele quer dar um abraço em você hoje. Ele quer te encher do seu amor hoje. Ele quer restaurar aquela alegria, como disse Davi, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele é poderoso para o fazer. Se você hoje abrir o seu coração e vir a Cristo, você vai ser feliz. Você vai voltar a ter a alegria que teve um dia. Porque só Deus, só o Pai, só na casa do Pai, e você pode experimentar. Quem conosco que está distante do Pai, foi embora da casa do Pai, saiu da presença de Deus e deseja se reconciliar agora, ou todos que estão conosco servem ao Senhor? Há alguém que ainda não serve ao Senhor, ou que já serviu, mas se entristeceu, quis viver novas experiências, estava insatisfeito e foi embora. Certamente, se isso aconteceu, a situação não está boa lá fora, porque distante do Pai só há sofrimento, só há tristeza. Na casa do Pai, por maior que sejam as dificuldades, tem a bênção do Senhor. Tem o amor do Pai, tem o cuidado do Pai. Alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, se há, aproveite esse momento. Amanhã não pertence a nós. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia aceitável. O Senhor Jesus voltará e a porta se fechará. Hoje você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, de receber Jesus, de ser recebido por Ele, porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui para mudar a tua história. Alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não vamos insistir. Se não há, a igreja vai continuar orando. A missão da igreja é anunciar o Evangelho de Jesus. A decisão é pessoal, mas que o Senhor te conceda uma nova oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a oportunidade essa noite. A igreja continua orando por nós, nos ajudando em oração, em nome de Jesus.